Eu queria começar perguntando o seguinte, desse conteúdo. Para mim, uma das grandes confusões que eu ouço, né, da galera ao meu redor eu entendi que, por estarmos agora nesse período da graça, e aí usado esse termo que já é controverso, então não tem mais a lei. Eu não tenho mais que obedecer à lei, porque tem vários textos me dizendo isso. E aí essa pessoa fica nessa grande confusão, entendeu? Tá, então, mas eu faço o que depois da graça? Como é que eu obedeço, não obedeço? Obedecer a legalismo, não obedecer? E fica nessa grande confusão de Cristo eliminou a lei? Acabou? Bom, então vamos lá. Isso é um assunto que eu acho que a gente tem que começar por ele. Tá. Aliás, talvez a história mais condensada dessa mudança de lei para a graça, João 1,17 diz, a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Talvez a história bíblica que mais condensa essa doutrina, ao meu entender, está lá em João 8. Quando a mulher é apanhada em flagrante adultério, as pessoas trazem para Jesus, fariseus e escribas, eram os religiosos da época, e vieram com o intento de tentar Jesus. Por quê? Jesus já estava sinalizando no ensino dele mudanças. Então ele dizia, ouviste o que foi dito aos antigos, ele estava a lei de Moisés, eu, porém, vos digo. Né? Então ele chega e diz, Moisés mandou apedrejar, o que é que o Senhor diz? Então, inicialmente, Jesus só deixa eles cumprir a lei de Moisés, diz, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele só colocou um detalhe. Não detalhiza. Né? Mas ele diz, vai lá, cumpre, começa por quem? Mas a Bíblia diz que eles, acusados pela consciência, vão saindo. Mas, finalmente, sobra Jesus e a mulher. E nós sabemos pela Escritura que Jesus não tinha pecado. Então, de acordo com a própria proposta de Jesus, ele poderia e deveria, de acordo com a lei de Moisés, apedrejá-la. Tá. Agora, essa não seria a primeira exceção. Davi tinha cometido tanto um adultério como um homicídio. Pela lei de Moisés, ele deveria morrer. Natã chega e traz uma mensagem como um profeta da parte do Senhor. Seu pecado foi perdoado, você não vai morrer. Ainda que ele anuncia consequências que se manifestariam, porque tem gente que acha que o pecado perdoado não tem consequência, é outro engano, a gente percebe uma janela de graça sendo aberta, porque o tempo todo Deus está projetando o que ele faria no futuro. Sim. Hebreus 10:1, assim como Colossenses 2:16, 17, diz que a lei não tinha imagem exata das coisas, mas a sombra de bens vindouros. Então, o tempo todo estava sendo anunciado. Agora, o que Jesus, obviamente, está tentando apresentar ali, não é um posicionamento de quem veio quebrar a lei de Moisés. Eu acho que o ponto de partida que nós precisamos entender, quando fala de lei e graça, está em Hebreus capítulo 7, verso 12. A Bíblia diz, onde há mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Mudança de lei. Mudança, não aniquilação, não eliminação, extinção, não desaparecimento. Então, quando Romanos 10 está dizendo o fim da lei é Cristo, não está falando do fim de todo e qualquer tipo de lei. Entendi. Está falando do fim de uma lei que regia um sacerdócio. Não significa que não tenha outra lei a partir de agora, porque Jesus deixou claro que haveria lei. E diz em João 13:34, um novo mandamento vos dou. Exato. Em João 14:21, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Em Mateus 28, na grande comissão, façam discípulos das nações, ou seja, gentios, porque agora, em nome da graça, estão dizendo que Jesus veio falar para o judeu e não para o cristão da nova aliança, o que é um absurdo. Jesus diz, façam discípulos das nações, gentios que se converteriam, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evento só da nova aliança, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. E o guardar é obedecer, né? É obedecer. Né? Então, obviamente, o Novo Testamento fala da lei de Cristo. Não dá para dizer que não tem lei. O que nós precisamos entender é que Romanos 10:4 não está falando do fim de todo e qualquer tipo de lei, porque alguns estão pregando uma graça que virou anarquia gospel. Nós estamos voltando na época do juízo, onde cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, aliás, não faria sentido Paulo falar sobre isso e depois falar tanto de obediência. Porque obediência presume que tem lei. Obedecer o quê? Né? Exatamente. Então, eu acho que o ponto de partida é entender o que mudou.